Amém. Capítulo 8, versículos 14 até o 22. Matthew 8, verses 14 through 22. Eu vou ler em português, os irmãos seguem aí nas suas Bíblias em inglês, ok? I'm going to read in Portuguese and you follow along in English. Diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. 15. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. 19. Então, aproximando-se deles, um escriba lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. 20. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 21. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. 22. Jesus replicou-lhe e disse: Segui-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Amém. Nós estamos meditando sobre o reino de Deus. We're meditating about the kingdom of God. E o reino de Deus And the kingdom of God é o governo de Deus. is the government of God. E o reino de Deus And the kingdom of God é onde o rei está. is where the king is. Porque o reino tem a ver com autoridade. Because the kingdom has to do with E authority. quando Jesus veio nessa terra e se fez carne e habitou aqui entre nós, And when Jesus came here and became flesh and dwelled among us, o reino dele veio. his kingdom came. E agora a Bíblia nos diz que nós somos filhos do reino. And now the Bible says that we are children of the E kingdom. Deus quer que a gente expanda esse reino dele. And God wants us to Expand. expand his kingdom. E que a gente leve esse reino para a vida de outras pessoas. He wants us to take this kingdom to other people. E reino quer dizer autoridade. And kingdom means authority. Então, quando nós chegamos em algum lugar So when we arrive in a place e o reino de Deus está em nós, and the kingdom of God is e in nós us, somos filhos do reino, we are children of the kingdom. nós então somos responsáveis por estabelecer o reino naquele lugar. We are then responsible for establishing the kingdom in that place. E essa é a vontade de Deus para nossas vidas. And this is God's will for our lives. E nós vimos no última pregação sobre o reino, And we heard in the last preaching about the kingdom que quando Jesus chega, o reino chega. that when Jesus comes, the kingdom comes. E há duas maneiras que a gente se relaciona, nós vimos isso na última vez, And there are two ways that we relate com o reino. to the kingdom. Porque o reino chega para curar. Because the kingdom comes to O heal. texto de hoje disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, The text today says he took our infirmities carregou as nossas doenças. and bore our diseases. Então, onde chega o reino, chega a cura de Deus. So when the kingdom comes, the healing comes too. E no último texto que nós pregamos, In the last text that we read, nós vimos que há duas maneiras de você se relacionar com a cura. we see that there are two different ways to relate to healing. A primeira está no capítulo 8, versículo 1 ao 4, The first is in chapter 8, verses 1 through que é a 4, história do leproso, which is the story of leper. the leper. E ele chegou a Jesus e disse: Jesus, se queres, pode curar-me. And the leper came to Jesus and said, Jesus, if you want, you can heal me. E Jesus disse: eu quero. And Jesus said, I choose. Fica curado. Be made E clean. esse é o primeiro jeito de se relacionar com Jesus, This is the first way to relate to com o Jesus reino de Deus. as the kingdom of God. Você deixa toda a responsabilidade para o rei, You leave all the responsibility in the kingdom. toda a responsabilidade para o reino. All the responsibility in the E kingdom. você diz: rei, se você quer, você pode fazer. And you say, King, if you want, you can do E é it. claro que Jesus quer, ele morreu para isso. And of course, Jesus wants this. This is what he died Então ele for. disse: eu quero, seja curado. And he said, I choose, be made clean. E a pessoa que deixa toda a responsabilidade And the person that leaves all Pro rei responsibility Jesus, for the King Jesus recebe a bênção. receives a blessing. Mas existe uma outra maneira melhor do que essa. But there's a better way than É a this. história do centurião. And that's the story of the centurion. Que ele chegou e disse para Jesus: Senhor, manda com uma palavra. But he came to Jesus and he said, just one word from you. E ele fala sobre o princípio da autoridade. And he talks about the principle of authority. E esse homem, And this man, ele não só recebeu a cura para o seu servo,
He didn't just receive healing for his servant, Mas a Bíblia disse que Jesus se admirou. but the Bible says that Jesus admired him. Versículo 10 diz, não achei semelhante fé como essa nem em Israel. Verse 10 says, truly I tell you, in no one in Israel have I found such E aí ele faith. diz assim que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente tomar lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. And it says, I tell you, many will come from east and west and will eat with Abraham and Isaac and Jacob. Então a segunda maneira é quando você pela fé recebe a tua cura. So the second way is when you by faith receive your healing. Se o reino chega, chega a cura. If the kingdom comes, the healing comes. E você pela fé pode receber o que o reino tem para oferecer para você. And you by faith can receive what the kingdom has for you. E se você vai pela fé, And if you go by faith, você recebe não só a cura, you don't just receive healing, mas também vai sentar mais perto de Jesus, segundo o texto. but you're also going to sit closer to Jesus, according to A what the text says. recompensa. The reward. Você não recebe só a cura, mas recebe a recompensa. You don't just receive healing, you receive a reward. E nessa noite, And tonight, eu quero meditar nesse texto que nos fala I want to meditate on the text do que acontece quando nós levamos o reino de Deus para dentro da nossa casa. that talks to us about what happens when we bring the kingdom of God Porque into our o home. texto diz que Pedro estava andando, Jesus estava andando com Pedro e os mais discípulos, The text says that Jesus was with Peter and the other e disciples, Pedro resolveu levar Jesus para dentro da casa dele. and Peter decided to bring Jesus back to his house. Então quando Jesus entra na casa do Pedro, era o rei chegando na casa dele. And when Jesus entered into his house, it was the king arriving in his Era o house. reino entrando na casa. It was the kingdom arriving in the E o house. que é que acontece quando nós levamos o reino de Deus para dentro da nossa casa? And what happens when we bring the kingdom of God into our home? Veja o que diz o versículo 14 e o 15. Let's see what verses 14 and 15 say. Diz assim que Jesus chegou e viu a sogra dele ardendo em febre. It says, when Jesus entered Peter's house, he saw his mother-in-law lying in bed with a fever. E a palavra de Deus nos diz que não mostra que Pedro pediu alguma coisa, nem a sogra dele. And the word of God doesn't say anything about Peter asking for healing or his mother asking Mas a for Bíblia healing. diz que His Jesus mother- foi lá e a tomou pela mão. It says that Jesus went there and he touched her hand, E ela foi curada and the fever left her, e passou a servi-los. and she got up and began to Então serve. quando o reino de Deus chega dentro da nossa casa, So when the kingdom of God arrives in our house, quando ele entra na nossa casa, it enters into our house. aquilo que está lá que não é parte do reino de Deus tem que sair. Whatever is not part of the kingdom of God has to leave. Não pode haver doença lá. There can't be sickness there, Porque doença não é uma coisa que existe no reino dos céus. because sickness is not something that exists in the kingdom of heaven. Se o reino chega, If the kingdom arrives, tudo que não é parte do reino everything that's not part of the tem que kingdom sair. has to leave. E uma dessas coisas que não é parte. And one of these things that's not part É of the doença. kingdom is sickness. E aí estava então a sogra do Pedro, doente. So there was Peter's mother-in-law, Jesus a sick, toma pela mão. and Jesus took her by E the diz que hand. na mesma hora And it says that that same a febre hour, deixou. her fever left her. Sabe o que isso quer dizer para você e para mim, meus irmãos? You know what that means for you and for me, brothers and sisters? Que se nós levamos o reino de Deus para dentro das nossas casas, That if we bring the kingdom of God to our homes, o efeito vai ser o mesmo que houve no tempo de Jesus. what's going to happen is the same thing that happened during the time Tudo of aquilo que Jesus. tiver na nossa casa Everything in your house e não for compatível com o reino, that's not compatible with the kingdom, que não for parte do reino, that's not part of the kingdom, vai ter que sair para dar lugar ao reino. is going to have to go somewhere else. Sabe por que no reino de Deus não tem doença? Do you know why in the kingdom of God there is no sickness? Porque Deus não tem doença para dar para ninguém. Because God doesn't have sickness in him to give Todas to as anyone coisas else. que há no reino de Deus, All of the things that are in the kingdom Deus of quer nos God, dar. God wants to give us. São para os filhos do reino. They're for the children of the kingdom. Doença não são para os filhos do reino. And sickness is not for the children Porque of God. doença é uma consequência do pecado. Sickness is a consequence of sin. Um certo dia nós vamos morrer. One day we're going to die, Talvez dê alguma doença. perhaps from some sort of Mas o que sickness. Deus quer dizer para a gente nesse texto But what God wants to tell us in é this que text agora is that now Deus tem uma intenção para nossas vidas God has an intention for our lives com relação ao reino dele. as far as his kingdom is concerned. Ele quer que quando o reino de Deus entra na nossa casa, He wants so that when the kingdom arrives in our house, a nossa casa não seja mais a mesma. that our house would never be the same. A nossa casa seja um lugar de saúde. That our house would be a place of health. Porque é mais ou menos